esse negócio de adoração foi uma coisa que sempre foi deturbada. Porque, por exemplo, quando você olha lá no mundo das mitologias, por exemplo, egípcia, mitologia grega, aquele mundo antigo, as pessoas adoravam aos deuses, né? Que na verdade aqueles deuses, eles eram figura daqueles anjos que se materializaram lá e se tornaram, digamos, seres híbridos, poderosos, né? E eu entendo que eles exigiam adoração. Então, aquela sociedade, digamos, naqueles tempos, mesmo aqueles anjos sendo destruídos, eles entendiam como se eles fossem deuses que vivessem na Terra, né? Então é por isso que aquela sociedade, aquelas culturas, e quando você vai ver, por exemplo, dentro da própria cultura chinesa existe, egípcia, grega, da mitologia, né, existe a figura desses deuses, que o povo prestava um culto a eles, né? E aqui a gente vê aqui em Atos dos Apóstolos, a gente vê algo assim que digamos, é paralelo, mas contrapõe os pontos, né? Aqui em Atos 14 diz assim: e ali pregava o Evangelho, né? Paulo, né? Paulo estava pregando em Derbe, cidade de Licaônia, para a província circunvizinha. E estava sentado em lista certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. E este ouvindo falar Paulo, ele estava ouvindo Paulo pregar, né? E fixando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado. E disse em voz alta, né? Paulo disse para ele: levanta-te e põe sobre os seus pés. E ele saltou e andou. Então ele foi curado, né? Paulo estava pregando, ele teve fé, Paulo deu a ordem, ele recebeu o que nós chamamos de milagre, recebeu a cura. Olha aqui o que diz aqui, ó. E a multidão, vendo o que Paulo fizera, levantaram-se a voz, dizendo em línguas licaônicas, e fizeram-se deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Então eles estão dizendo assim: nossa, fizeram deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Quer dizer, eles estavam considerando Paulo, começaram a considerar Paulo como se fosse um deus. E chamava, olha, veja bem, chamavam Paulo de Júpiter, a Barnabé de Mercúrio, a Paulo porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, o templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada do portal touros e grinalda, e queria com a multidão sacrificar. Você entendeu? Tipo assim, Paulo fez um milagre, realmente fez, mas não é que foi Paulo, foi Deus. Mas aí, aquele povo, como era um povo que tinha a idolatria nos seus corações, isso sempre existiu, e sempre existe, porque o ser humano, por mais que ele viva longe de Deus, que ele não adore a Deus, ele sempre quer adorar, ele sempre tem essa necessidade de adorar alguma coisa, né? Mas, porém, ouvindo isto, Paulo e Barnabé rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis tais coisas? Nós também somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões, e vós anunciamos o que vós convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez os céus e a terra e o mar e tudo quanto nele há, e qual nos tempos passados deixou andar todos os povos aos seus próprios caminhos, contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuva e tempo frutífero, e enchendo de mantimento e de alegria vossos corações. E dizendo isso com dificuldade, impediram que a multidão lhe sacrificasse. Você entende? Então é por isso que nós vemos hoje, quando surge, por exemplo, um pregador famoso, que faz algumas curas, alguns milagres, você percebe que o povo direciona ele.
Só que veja bem, olha como é que era o comportamento de Paulo. Paulo, quando viu que o povo queria, o sacerdote de Júpiter, o povo queria oferecer a ele sacrifício, Paulo falou: não, pelo amor de Deus, não faça isso, eu não sou Deus. Mas hoje é o contrário. Hoje, quando o cara vai ganhando, às vezes nem por poder, mas ele vai se projetando na mídia, ele vai criando status, então ele usa isso para prender a atenção do povo a si, né? Porque há uma necessidade de adoração. Por exemplo, nós cristão protestante, a gente condenava a igreja, condena a igreja católica, porque a igreja católica criou, digamos, imagens, né? Porque assim, como as pessoas não viam a Deus, Deus é espírito, então qual foi o intuito da religião? Criar imagens, entendeu? A denominar santos para que as pessoas se adorarem. Até hoje as pessoas... Isso traz conforto, né? É como se as pessoas estivessem tocando aquele Deus, né? Mas o nosso Deus é intocável, intocável no sentido físico. É um conforto que é abominável, né? Mas é uma abominação, porque a Bíblia diz que só Deus adorará, só Ele prostrará. Vocês devem se prostrar. Só que hoje o que você vê? Por exemplo, você vê hoje, por exemplo, artistas famosos que as pessoas passam a adorar eles. Por exemplo, time de futebol. O futebol em si é um esporte. Mas você vê pessoas que fazem loucura. Por exemplo, vai ter o jogo do Flamengo lá, que vai ser sábado, o povo já está lá gritando lá no ninho do urubu lá, já adorando, fazendo adoração a um time de futebol, né? Eu vi um jornalista falando que, por exemplo, a torcida do Flamengo, ela é a maior torcida do mundo. Só a torcida do Flamengo é maior do que toda a população da Argentina. Entendeu? Então entenda que esse negócio de adoração é o que está escrito aí, é Romanos, né? Romanos 1. Romanos 1, o que está escrito aí? Que antes eles adoraram. Versículo 20 aqui. O que está escrito aí? Leal. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram Não como adoraram, Deus, né, como Deus. E antes nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Qual que está escrito que diz assim, que eles adoraram antes a criatura do que o Criador? Eu acho que é isso aqui. Pode ser que a versão esteja errada, mas aí fala que eles... Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Não glorificaram, não adoraram como Deus, né? Antes adoraram a criatura, né? Que é bendita eternamente. Então é isso que você vê. Hoje, os deuses hoje não são mais nem de madeira. Hoje os deuses hoje são de carne, né? São homens. Aqui o versículo 25. O que está escrito aí no 25? Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Serviram mais a criatura do que o Criador. Que é bendito eternamente. Amém. Aí você vê que hoje as pessoas, essa questão dos chamados ministérios, das igrejas, e aí existe até os chavões na internet, porque você tem que ser submisso, o teu ministério, a tua igreja. Eu digo uma coisa, que toda pessoa que serve a Deus, ela vai ser obediente em tudo. Por exemplo, uma pessoa que quer ter um casamento abençoado, se ela for fiel a Deus, o casamento dela é naturalmente abençoado. Se você amar a Deus mais do que a sua esposa, obviamente eu vou ser um esposo maravilhoso. Se eu amar a Deus, mais do que você, que é meu filho, obviamente eu vou ser um pai bom para você. Então é isso que está acontecendo hoje. Porque a necessidade de adoração, ela sempre existiu no homem. Só que o diabo sempre tentou desvirtuar isso para tirar, digamos, essa satisfação de Deus. E é o que diz, eles adoraram antes a criatura.
Hoje tem líderes políticos, como a gente vê aí, que são adorados, são venerados como se fosse Deus. Entendeu? Que há uma necessidade, queira ou não, parece que isso está obscuro, mas há uma necessidade de adoração. Por exemplo, quando você vê lá pessoas, sabe, gritando em nome de um político, você vê pessoas tipo, quando eles vê lá um pastor, um líder religioso que tem alguma expressão ou que faz alguma coisa, então as pessoas adoram. Se não for a oração daquele cara, daquele pastor, daquele líder, elas nem recebem. Porque elas estão fazendo o quê? Elas estão cultuando aos homens. Entendeu? E isso é pecado. Só que as pessoas não lêem a Bíblia. E o grande problema é que nós, inclusive da igreja, a maioria, porque os pastores, os líderes, os chamados presidentes, donos de igreja, eles querem essa adoração para si. E eles dizem que não, eles dizem que é Deus que aparece, que eles desaparecem. Mentira, eles amam a ser adorados, eles amam essa adoração. Entendeu? Eles gostam disso, isso faz bem para o ego deles. Agora, quando você lê aqui o que nós lemos aqui em Atos, você percebe que quando Paulo está pregando o evangelho e acontece um milagre de verdade, não é esses milagres que você vê nessas igrejas aí que o paralítico vai andar e o cara fica manquetolando de um lado para o outro lá. Isso aí não é milagre, meu. Eu já vi isso várias vezes, cara. O paralítico tá andando e o cara tá lá, sabe, remo. Quer dizer, isso aí pra mim é uma pataquada, porque milagre tem que ser milagre, tem que ser uma coisa que aconteceu, ponto final. Se o cara era paralítico, ele tem que andar perfeitamente, entendeu? E aí as pessoas, uau! Daí na hora de receber a tal da oração, ela recebe só daquele cara. Por quê? Porque ela está, digamos, criando um contexto de adoração àquela pessoa. Então, é por isso que Jesus, quando estava debatendo com Satanás ali no deserto, então ele quando o diabo perguntou, olha, tudo que eu tenho aqui eu posso te dar para você, tudo é meu. E realmente é dele. Tudo nesse mundo aqui é do diabo. É por isso que nós não podemos estar querendo as coisas desse mundo. E Jesus falou, vai-te, Satanás, porque somente a Deus adorarás. Então assim, você deve respeitar todas as pessoas como ser humano, com respeito. Mas adorar, porque ele é ungido, ele é consagrado. Você vê que Paulo, que era o apóstolo gentil, Paulo foi o homem que Deus escolheu. Jesus escolheu 12 apóstolos. Na verdade, 13, porque o Judas ficou de fora. Mas Deus escolheu a Paulo. Jesus escolheu 12 apóstolos para ser apóstolo lá para o povo judeu, para o povo de Israel. E Deus escolheu a Paulo para ser apóstolo dos gentios, de todas as nações. Ele fala isso. Mas você percebe que esse homem, ele mesmo quando ele fez coisas que eram realmente coisas sobrenaturais, ele falou, não, a mim não. Ninguém deve adorar a mim. Porque quando o povo queria fazer sacrifício, você vê que aqui eles queriam fazer sacrifício. Vamos matar uns bois lá, vamos prestar sacrifício para esses caras, porque eles são Júpiter, eles são deuses. Ele falou, não, ele rasgou a roupa dele e falou, não, eu não posso. Não posso fazer isso. Porque isso é ocultar, isso é você, digamos, se colocar diante de Deus. E foi isso que Satanás fez. Então todo homem, seja ele pregador, pastor, apóstolo, o que ele for, se ele se coloca, digamos, na frente de Deus de adoração, meu amigo, ele está cometendo um pecado igual um pecadinho de Satanás. Porque foi isso que o diabo fez. Tinha Deus, mas o diabo se colocou, ei, adora eu aqui, deixa esse Deus para lá. Então, a nossa sociedade hoje, ela tem essa necessidade, porque isso é uma necessidade do próprio ser humano de adorar a Deus, não seria adorar a Deus, mas essas adorações são trocadas por outras coisas. Então você vê os homens hoje, que quando eles conseguem fazer alguma coisa, que eles manipulam de alguma forma, seja com algum sinal, algum milagre, alguma habilidade de oratória, sei lá, alguma habilidade que ele tem, então ele concentra a pessoa assim. E aí você vê hoje igrejas, pastores que dizem, vamos fazer o dia do sacrifício. Só que tudo isso, geralmente, eles usam toda essa devoção que as pessoas têm a eles para fazer sacrifícios, ofertas e coisas que envolvem dinheiro que vai exatamente servir a eles. Então, o que acontece?
usa a devoção das pessoas para que elas prestem honra e sacrifício que vem a eles. Né? É como os times de futebol. Então, tudo, seja time de futebol, seja artista, pastor, todo tipo de coisa, que é onde o ser humano ele começa a usar suas espertezas para ser adorado, entendeu? Porque você respeitar uma pessoa como ser humano é diferente de você adorar uma pessoa, entendeu? Os cristãos protestantes falam que os católicos adoram as imagens de escultura, mas os cristãos protestantes hoje, você percebe que cada vez que surge aí um dessas lendas por aí, desses apóstolos, desses missionários, desses pastores consagrados e ungidos, eles estão atrás. Eles saem e cruzam o Brasil inteiro para ir atrás do cara lá, para prestar adoração. É como se aquele cara tivesse o poder. Peraí, se eu estou aqui na minha casa e eu estou com um problema, eu não preciso ir daqui para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para a Europa, atrás de um homem. O Deus que fez todas as coisas, ele é capaz de me ouvir. Entendeu? Só que os homens de hoje, eles são espertos, eles têm, entendeu, sagacidade. Então eles usam esse desejo que o ser humano tem de adoração, e quando o ser humano ele está desejoso de prestar culto a alguma coisa, então o que acontece? Os homens usam isso para captar, digamos, tirar dinheiro das pessoas. Você pode ver, há uma final lá de um campeonato, entendeu? Digamos, agora vai ter o final da Libertadores da América. Imagine quanto que não vai custar um ingresso daquele. Você entende? Então, as pessoas que estão à frente disso, elas usam esse momento que as pessoas estão dispostas a prestar um culto para arrancar as ofertas, arrancar as oferendas, para sugar as pessoas. Porque e essas ofertas estão sendo feitas a quem? A clubes de futebol, a denominação evangélica, a sistemas religiosos, a sistemas políticos, entendeu? A nossa adoração, ela tem que ser exclusiva a Deus. Se nós vamos fazer oferta, ela tem que ser para Deus. Eu tenho um sentimento comigo. Quando eu sempre vou na igreja, eu faço uma oferta sempre pensando naquilo que Deus me proporcionou. Por exemplo, às vezes eu vou na igreja, às vezes não, quando eu vou na igreja, eu falo, poxa, Deus guardou, eu não tive acidente, eu não tive nada. Então eu presto aquela oferta sempre com esse pensamento de gratidão a Deus. E não de gratidão porque o pastor lá fez uma dívida de 500 mil, de 1 milhão, e agora eu tenho que pagar a dívida que ele fez. Eu não faço oferta por causa disso. Entendeu? Isso é problema dele. Eu faço oferta sempre em gratidão a Deus. Ela tem que ser voluntária a Deus. A minha gratidão tem que ser a Deus. A nossa devoção tem que ser a Deus. Esse negócio hoje está acontecendo nas igrejas aí. Então hoje é muito fácil as pessoas que têm um pouco de habilidades de criar a sua imagem, transformar ela numa imagem de um Deus. E você pode ver que a maioria desses homens, eles trabalham dentro desse aspecto, de se tornar um ícone, um ídolo. Você vê isso no cenário de futebol. Olha o Ronaldinho, o fenômeno, o outro era o imperador, o outro era só o Neymar que parece que não deu muito certo, né? Virou o Caicai. Mas você entende? Que sempre eles querem o fabuloso, né? Daquele cara lá que jogava no São Paulo, fabuloso, entendeu? Então sempre as pessoas criam uma imagem de um Deus nas pessoas, dos homens. Então, seja um jogador,